Vereador, eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho melhor porque o senhor votou pelo arquivamento com relação ao embriaguez ao volante. O senhor entende que ela não estava no exercício do cargo? Por que o arquivamento com relação ao volante? É uma ótima pergunta, né? Porque para a maioria da sociedade, para a maioria da população, a embriaguez ao volante é o mais grave. É aquilo que é entendido como a pior das condutas da vereadora. Só que a embriaguez ao volante é algo que fica na esfera da intimidade da vereadora, da vida pessoal dela, não tendo relação com o mandato dela, né? E nesse caso, para esse crime de trânsito, já existe a esfera penal, na qual ela inclusive já está sendo julgada, né? Então, o que eu tinha como relator que verificar aqui é uma questão legal, né? A questão de quebra de decoro parlamentar. E pensando na questão da quebra de decoro parlamentar, aquilo que me restava analisar, portanto, é o abuso de autoridade dela, que é onde ela pega para si e fala assim: eu sou vereadora de Curitiba e vocês policiais vão se ferrar. Aí sim, ela pega o mandato dela, que naquele momento não participava da ocorrência do acidente, ela pega o mandato dela e coloca na cena do acidente. Foi só nessa questão do abuso da autoridade que o mandato dela veio à tona. A questão da embriaguez é reprovável, a questão da embriaguez é algo que não serve como exemplo para pessoa nenhuma, eu diria até, é indigno para um parlamentar, né? E que a população condene realmente isso, mas isso é na esfera penal que tem que ser respondido à sociedade. Aqui, como quebra do decoro parlamentar, é o ato dela ter abusado da autoridade, abusado das prerrogativas de vereadora, o que tem previsto o nosso regimento com o pedido de cassação. O pedido, então, é pela cassação, é isso, vereador? Confirma para a gente, por gentileza. O que acontece, né? Para cada tipo de conduta que uma pessoa tem, um vereador tem aqui, já existe elencado no nosso regimento, né, chamado Código de Ética, qual deve ser a penalidade. Não é o vereador que escolhe, né? Não é uma escolha do relator, não. Existe ali elencado, fez tal coisa, é suspensão. Fez tal coisa, é só uma censura pública. E fez tal coisa, é cassação. Pois é, lá no nosso regimento diz o seguinte: para o abuso das prerrogativas do mandato, a única pena prevista é cassação. A hora que a vereadora fala, eu sou vereadora e vocês vão se ferrar, quando ela fala isso para os policiais, o que ela está querendo? Ela está falando assim: ó, eu sou vereadora, eu estou acima da lei. Vocês não devem cumprir a obrigação de vocês de me conduzir à delegacia, ou, como eu estou acima da lei, vocês não devem continuar aqui atendendo essa ocorrência, vocês devem me liberar. É algo assim que ela coloca, né? Como se qualquer político fosse acima da lei, e não é. Então, ela abusando das prerrogativas do mandato dela, né? Chamando para si a condição de vereadora, ela tentou se livrar da situação que ela própria criou, diga-se de passagem. Então, ela abusa nesse momento da autoridade dela, tentando coagir os policiais e, consequentemente, ela abusa das prerrogativas do mandato. A partir daí, olhando que aquilo é abuso de prerrogativas do mandato, como é que está escrito no nosso regimento? Está escrito que para abuso de prerrogativas do mandato, a pena única possível é cassação de mandato. Vereador, mas ainda voltando com relação à embriaguez ao volante, o senhor disse que foi a vida íntima dela, a vida privada, não se misturou com o cargo. Mas nesse caso, para o vereador, não se misturam essas situações? A pergunta mais direta: embriaguez ao volante não é quebra de decoro parlamentar? Eu diria o seguinte: a embriaguez ao volante, como eu falei, é reprovável, é condenável, né? Ela tem um foro adequado para ser julgado, que é a justiça penal, né? E diga-se de passagem, se condenada na justiça penal, ela perde o mandato automaticamente. Então veja que existe a previsão de perda do mandato também pelo fato de ter dirigido embriagada. Mas vamos dar um exemplo aqui assim, ó. Uma pessoa que não é vereadora, ela sai da casa dela, bebe e dirige. Veja, ela não tem um mandato. E ela pode fazer isso, não deve, mas ela pode beber e dirigir. A vereadora, ela também pode fazer isso. Há uma quebra de decoro? Eu acho que para as duas pessoas, uma quebra de decoro. Agora, há uma quebra de decoro parlamentar? Não, à medida que o mandato não esteve envolvido nisso. Então, que é uma quebra de decoro, né, no sentido literal da palavra, claro que há. Agora, é uma quebra de decoro parlamentar? Tem a ver com a atividade parlamentar dela? Não tem.
Né? E aí eu não posso também ficar inventando moda, né? Ah, não, ela fez isso, então eu quero enquadrar para cassação em tudo, né? O relatório ele não pode ser por uma perseguição, o relatório também não pode ser para aliviar, né, um protecionismo. Não, o relatório tem que ser técnico, né? E tecnicamente existem pessoas que dizem, não, o fato que está envolvido na vida privada do parlamentar, isso não deve ser encarado como quebra de decoro parlamentar. Agora, tem um fato ali que só um parlamentar poderia ter cometido. Beber e dirigir, qualquer pessoa pode fazer, não precisa ser parlamentar. Tentar fugir do local, qualquer pessoa pode fazer. Mas tem um fato que só um parlamentar poderia fazer. Eu sou vereadora e vocês vão se ferrar. O cidadão comum jamais faria isso. Agora, a pessoa que tem o cargo de vereador e usa desse cargo para se prevalecer, isso é claramente uma quebra de decoro e, mais ainda, uma quebra de decoro parlamentar. Com relação à tentativa de fuga, o senhor entendeu que seria impossível para ela fugir com aqueles meios? Hein? Exatamente. Aí é uma questão, mais uma vez, jurídica, né? Porque eu sei que quando ocorre um caso como esse, há uma comoção social. Ah, tem que caçar por causa disso, as 3 condutas a gente quer que casse. É natural que a população queira cobrar os seus políticos e tem que cobrar mesmo. Mas é importante explicar as decisões de forma técnica também, jurídica. Então, nesse caso da tentativa de fuga, segundo o direito, nesse caso da vereadora, é o que a gente chama de crime impossível. Era impossível que ela fugisse do local, porque ela escolheu para tentar fugir um meio que é ineficaz. Ela escolheu um carro, que era o carro dela, com eixo quebrado. A partir do momento que você tem um carro com eixo quebrado, por mais que você dê a partida do carro, ele não vai sair dali. E, consequentemente, não se pode juridicamente falar nem em tentativa de fuga, porque é o chamado crime impossível. E não havendo crime, não tem como penalizar. Se eu fizesse aqui um voto pela pena dela nesse sentido, mas facilmente o advogado dela derrubaria isso posteriormente em tribunais. E essa é uma das ideias aqui também, ter um voto altamente técnico e que não possa depois ser derrubado. Não porque eu quero condenação de ninguém, mas também não quero absolução, eu quero justiça. Né? Então um voto técnico que não tenha nenhuma mácula e que depois não acabe em pizza, porque os tribunais acharam um erro e acabaram fazendo com que todo o trabalho fosse ali jogado fora. Então o relatório vai ser votado na terça e daí ser aprovado, vai a plenário, existe um prazo, ela ainda pode recorrer? Então, agora nós temos um voto em separado que vai ser feito, e aí esse voto em separado pode concordar com o meu, né, como pode discordar, é absolutamente legítimo, é importante que seja assim, né, democraticamente. Aí ficam 2 relatórios, né, se houver discordância entre eles. Os vereadores do Conselho de Ética vão decidir qual dos 2 relatórios eles acham que está mais adequado. Se for um relatório, seja o meu, que é pela cassação, né, ou seja um outro relatório, que seja por uma outra pena, como suspensão, isso vai a plenário. Se o outro relatório, mas vai para a sessão plenário, só um dos relatórios, é escolhido um. Agora, se vencer um relatório, que é pela como é que chama? Pelo arquivamento, obrigado. Se vencer um relatório pelo arquivamento, morre ali. Se vencer um relatório por só uma advertência, né, ali isso é enviado para a mesa executiva que simplesmente publica e lê em plenário essa advertência. Então nós temos aí várias situações ainda possíveis. E existe possibilidade ainda da defesa, né, com a questão da ampla defesa e o contraditório, existem ainda algumas outras etapas que a defesa pode pedir, como, por exemplo, submissão à CCJ, do parecer. Mas é o último passo. É o último passo. Tá. Obrigado. Obrigado.